Senhoras e senhores, está começando mais um Sims Podcast, seu podcast de Sims favorito. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Mas olha só, a live hoje vai ser diferente, tá? A gente não está ao vivo, mas você está nos assistindo ao vivo. Essa live foi gravada alguns dias antes, porque a Ângela gosta de passar o final de semana com a família, mas eu aposto que ela tá aqui vendo os comentários e interagindo com vocês, beleza? Bom, agora que eu acabei de falar quem é a nossa convidada, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre a Ângela pra vocês. Pra quem não conhece, a Ângela é uma das melhores construtoras aí de The Sims 2, The Sims 3. Ela constrói coisas incríveis nesses dois jogos. Ela construiu Hydrangeas Valley e ela tem uma série de tutoriais fantásticos para ensinar vocês a construírem casas incríveis nesses dois jogos. Inclusive, eu conheci a Ângela através desses tutoriais. E se Old Sunset, gente, tá no nível que tá, é por conta da Ângela. Porque, sinceramente, eu vinha tendo um problema muito grande com criar um mundo que eu não conseguia editar mais no jogo. E aí eu não conseguia mais fazer modificação nenhuma. Então foi quando a Ângela compartilhou com a gente o tutorial de como resolver esse problema que o Old Sunset finalmente começou a ir pra frente depois de 8 anos parado. Então você imagina que coisa incrível, gente. Então eu devo muito obrigado pra Ângela e eu quero aproveitar essa deixa para te dar as boas-vindas. Bem-vinda, Ângela! Oi, Eric. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e espero que vocês curtam mais esse podcast. Com certeza, né, gente? Ó, tem que ser o podcast mais curtido do canal, hein? Com Inclusive, certeza. se você gostar, lembra de compartilhar com seus amigos, porque hoje a gente vai conversar com a Ângela como é que é essa experiência de construir tanta coisa no The Sims. Mas eu quero perguntar, antes de mais nada, Ângela, há quanto tempo você joga The Sims? É desde o The Sims 1. Nossa, eu Caraca! acho que era na época que saiu o Gozando a Vida que eu comecei a jogar. Nossa, ali em meados de 2001, 2002? Eu acho que foi por 2002. Aham. Caramba! E qual foi a característica do jogo que mais te chamou a atenção, que te chamou pra dentro do jogo mesmo? Era um jogo completamente diferente dos outros que eu já tinha visto. Na época eu era viciada em Tomb Raider. E aí, quando eu conheci, foi um amigo meu que me apresentou o jogo, um amigo vizinho, assim. E ele me apresentou o jogo, aí eu larguei completamente qualquer outro jogo e viciei no The Sims. Eu acho que uma das características que mais me chamou a atenção foi de poder construir. Eu adorava desde Caramba! o The Sims 1. E pensar que as ferramentas de Sims 1 elas eram super limitadas, mas eu acho que pra época do lançamento, como não existia nada parecido, era uma coisa incrível, né? A Sim. premissa de você poder construir sua própria casa, criar sua família. Eu achava The Sims 1 muito legal nessa época, né? Porque era uma época diferente. A gente não tentava se criar dentro do jogo. A gente criava os nossos Sims. Eram os nossos representantes de Simsville, né? Então, era uma coisa muito legal. Agora, sair definitivamente de Tomb Raider. Eu vou te falar, eu adorava Tomb Raider também. Eu joguei muito Tomb Raider, mas não nessa época, né? Porque essa época geralmente era de PlayStation que tinha. Tinha pra computador, mas Era. eu não tinha acesso. Eu jogava no PlayStation. Nossa, Tomb Raider 1, 2, 3, 4. Isso, até chegar Nossa. no The Angel of Darkness, aí eu Uau. parei porque eu conheci o The Sims e também não gostei muito dessa versão do jogo. The Angel of Darkness foi o primeiro Tomb Raider de computador que eu joguei e realmente vou te falar, era um quebra-cabeça pra mim, porque na época eu não sabia falar inglês, não entendia nada. E ele tinha uma pegada meio RPG, que as suas respostas mudavam o segmento do jogo, né? O que poderia acontecer. Tanto que Sim. uma resposta errada podia matar Lara Croft, né? Aham. Nossa, era uma loucura. Eu achava incrível, porque a partir do Legend, Underworld, daí tem o Anniversary, foram jogos muito legais. Eu achei bacana eles refazerem aí o Tomb Raider 1 pra Sim, versão de eu acho que aniversário. buscou mais a essência do Tomb Raider, do começo, É, assim, e era esses que eu gostava de jogar. e isso foi muito legal, porque realmente, até o The Angel of Darkness era diferente, era um jogo. Era um jogo de ação mesmo. Eu acho que o The Angel of Darkness ele acabou se tornando meio que um jogo de estratégia. E aí era uma pegada bem diferente, né? Era uma coisa mais restrita também. Sim. Mas enfim, cara, que legal, Angela. E quando que você decidiu criar um canal pra compartilhar seu amor por The Sims com a galera? Porque o teu canal é um canal bem antigo também, né? Há quanto tempo que ele É, existe? esse canal agora eu comecei em 2011. Mas eu já tinha um outro canal que eu tinha feito em 2008. E Caraca! foi lá no comecinho, praticamente, do YouTube Brasil, né? Nossa, o design era completamente diferente. Eu acho. Nossa, era completamente diferente, não dá pra comparar uma coisa com a outra, E pra, sabe? pra O postar tempo vídeo era todo. mais complicado também, né? Não, na época eu já tinha um site desde 2007, que eu Uau! postava minhas casinhas. E aí,
quando surgiu esse site que dava para hospedar os vídeos, eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer uma conta nesse YouTube, porque eu coloco foto, um monte de foto, e para colocar tudo no HTML era um saco para hospedar todas aquelas fotos. Aí eu falei, eu vou Caraca! fazer a apresentação de slide dessas fotos e vou colocar nesse YouTube. E daí eu consigo colocar no meu site. Isso era para facilitar a minha vida, eu não tinha ideia do que o YouTube ia se tornar, né? Que genial, cara. Olha, você teve site que nem o Elvis da Cidade dos Sims, a base de HTML, gente. Sim, aham. Nossa, e você foi muito. Claro, não era do mesmo nível, né? Mas Sim, mas tu foi muito criativo na realidade, porque eu nunca teria ideia de fazer slide pra, ao invés de precisar postar foto, posta um vídeo que tem várias fotos simultaneamente. Genial. não, acho que não é Gente. tão genial assim, era mais por preguiça mesmo. Mas ó, você tá vendo? Para e pensa, o carro só foi inventado porque alguém tava com preguiça de andar ou de ter cavalo. E aí inventaram o carro, vai dizer que não é um negócio genial. O telefone é a mesma coisa. Então, Sim, essa ideia que você teve pra época eu achei que foi fantástica, porque naquela época minha cabeça tava tão avoada, gente. Eu entrava no The Sims e nem sabia o que eu ia fazer no The Sims. Mas mas olha, também tem uma diferença de idade, né? pois é, você tem quantos anos? 36. 36. Olha, só 10 aninhos. 11. 10. Que dia você faz aniversário? Dia 27 de janeiro. Olha, uma aquariana? Eu Aquariana. sou de peixes, então é quase 10. Então vai 11, porque eu sou dia 19 de março. Ah, que legal. Meu Minha irmão nav... também é de peixes. Sério? Olha só. Uhum. A gente é meio louquinho, meio criativo também, né? É. E me fala uma coisa, o que que te deu esse start pra você começar no YouTube? De fato, então foi essa facilidade pra trazer as fotos pro canal, né? Pro canal não, perdão, pro site. Pro site, aham. E o que te motivou a ficar depois? Porque eu imagino que o hábito de consumo das pessoas ao longo do tempo foi mudando. Sim, no começo foi realmente só para facilitar para colocar as fotos no site. E eu tinha o site, mas não tinha nada de remuneração, era fazer porque gostava mesmo, era meu hobby. Sim. Nunca teve nada assim, eu vou viver disso. Não tinha isso. As pessoas jogavam e baixavam porque era diversão, né? Pelo menos do que eu sabia, né? Claro. Era uma E comunidade bem diferente também naquela época, né? Era muito muito família. diferente. Aham, a gente participava de fóruns, e daí cada fórum Nossa. era como se fosse realmente uma família, né? A gente tinha aqueles grupos de pessoas e se interagia ali, né? É Tanto que eu verdade. resolvi fazer o site porque no fórum o pessoal falava, mas cria um site, faz alguma coisa para colocar as casas para download, não sei o que. Daí foi que eu criei o site. E Foi por causa do pessoal do fórum. foi a melhor Uhum. decisão, né? Porque depois os fóruns deixaram de existir e tudo que tava lá dentro foi extinto, né? Não tem mais como recuperar. É verdade. E Ângela, deixa eu te perguntar outra coisa. Essa é uma coisa eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, porque quando a gente tem canal no YouTube, às vezes as pessoas pensam que a nossa vida gira em torno do canal apenas, né? Que a gente, como a gente tem uma certa frequência de postagem, o pessoal pensa, não, ele trabalha com YouTube e tal. Mas nem todo mundo trabalha só com YouTube. E como você disse, quando você começou, você não tinha pretensão de tornar isso um trabalho, era um hobby. Com o que você trabalhava na época? Com o que você trabalha hoje? Como é que é a vida da Ângela quando ela não tá no canal? Então, porque eu sou de Foz do Iguaçu e eu Sério? vim, eu vim para Caraca. Curitiba para ficar com meu marido. Aham. E aí, quando eu vim para cá, eu transferi a faculdade e tudo, e aí eu me formei em marketing e propaganda, o que não tem nada a Uau. ver com o que eu faço, né? Olha, E tem mais a ver do que eu que sou formado em gestão de recursos humanos. mas eu acho que pelo menos recursos humanos você consegue lidar melhor com as pessoas, conhecer melhor elas, né? Foi só pra isso que eu fiz essa faculdade mesmo, é só o que eu uso. Marketing e propaganda, bem dizer, é vendas, né? Não tem nada a ver comigo, porque eu sou péssima vendedora. Enfim, mas aí eu fiz esse curso porque eu gostava muito de mexer com imagens, trabalhar com imagens, Uhum. Photoshop. Depois eu consegui estágio, tudo, e comecei a trabalhar como designer gráfico. Então eu não sou formada em design gráfico, mas eu trabalhei bastante tempo, até hoje, na verdade, eu trabalho como designer gráfico. E trabalho com Photoshop, CorelDRAW. E daí, nos últimos meses, agora, eu tô fazendo projetos para móveis em MDF. E eu tô gostando, assim. É um pouco difícil para mim, porque eu nunca mexi, assim, nesses programas, e aí eu tô começando, bem dizer, do zero.
mas eu acho que vai ser uma coisa bem legal, porque eu gosto, assim, não completamente da decoração, eu prefiro, na verdade, no The Sims construir do que decorar, né? Sim. Mas está sendo bem legal fazer os móveis, construir eles. Então, na verdade, eu estou fazendo duas coisas: design gráfico e projetista de móveis. Cara, você tinha que ver a minha cara quando você falou isso, porque eu só fiquei imaginando, velho, se ela tá aprendendo a projetar móveis pra vida real agora, imagina o que ela pode fazer futuramente pro The Sims, porque é uma habilidade que acaba somando pra dentro dessa área também, né, Ângela? Eu não sei se vai ter ligação assim com The Sims mesmo, mas é uma coisa bem bacana para se fazer. A minha namorada fala pra mim de vez em quando, Eric, por que tu não se oferece pra fazer projeto pras pessoas, né? Eu disse assim, mas velho, o ruim, a única parte ruim do The Sims é que você não tem medidas reais de nada ali. É uma medida do jogo. Então não tem como você pegar um projeto que a medida é XYZ e reproduzir exatamente igual. Quem sabe com Paralives a gente possa fazer isso. Porque eu acho que The Sims é muito mais visual, mas a Yasmin continua dizendo, você deveria fazer isso, deveria mostrar pra galera o que você faz. E realmente, às vezes, existe essa oportunidade e a gente nem percebe, né, Angela? Uhum. Mas olha que legal, hein? E a parte legal de produzir móveis de MDF como você está fazendo é que isso acaba também, eu acredito, gerando novas ideias para suas decorações dentro do jogo, não? Sim, Acontece porque muito. o The Sims é bem limitado, assim, para você, por É, exemplo, fazer a bancada, você tem que pegar aquela bancada ou alguns outros modelos. Você não pode criar uma bancada do zero. Você é não pode fazer um verdade. armário do tamanho que você quiser. Que nem você falou, quem sabe com Paralives ou quem sabe num The Sims 5 tem a possibilidade de aumentar e diminuir pelo menos o É tamanho do móvel. verdade, isso seria muito útil. O pessoal até brinca com a ferramenta Tu no The Sims 4, mas aí é um processo que eu particularmente acho muito mais complexo para você desenvolver um novo móvel, né? Sim, eu também ainda não tive coragem de Rapaz, mexer olha, nessa ferramenta. eu já tentei, mas eu vou te falar, hein? Tem que ter uma paciência, velho. Porque assim, uma construção que você levaria, sei lá, umas 4 horas pra fazer, se você quer fazer com tudo do jeito que você quer, principalmente não tendo experiência, eu vou falar por mim, né? Porque quem tem experiência vai lá e faz rapidinho. Mas quando você não tem experiência, eu acho que você leva uns 2 dias pra fazer do jeitinho que você quer o negócio, porque tem que ir ajustando. Agora tá muito melhor porque tu consegue fazer, eu acho, direto do modo compra, mas antes tinha que ficar indo no modo simulação, aí dava uma função bem maior, né? Uhum. E deixa eu te perguntar outra coisa, quando que você começou a criar esses mundos? Eu imagino que essa paixão deva ter surgido de repente por algum motivo. Como foi pra você começar a criar? Tu começou já no The Sims 2 ou tu começou no The Sims 3 com a ferramenta Criar o Mundo? Então, eu comecei no The Sims 3 mesmo. Na verdade, no The Sims 1 eu já ficava reformando todas as vizinhanças, criava outras vizinhanças Nossa, e ficava construindo casas assim. Eu gosto muito de padronizar as coisas. sim, Então eu construía casas todas em tijolinhos. que Daí toda a legal. vizinhança ficava de tijolinhos. Então eu fazia bastante esse tipo de coisa. Aí no The Sims 2, eu pegava às vezes uma vizinhança aqueles mapas do SimCity 4 prontos que já vem no jogo, né, Uhum. pra criar alguma coisa, mas não era nada, assim, muito específico e acabava sempre jogando nas vizinhanças que já vem no jogo mesmo. Foi no The Sims 3 mesmo, quando logo que lançou a ferramenta de criar um mundo, que eu comecei a mexer de verdade. Só que no começo eu fazia alguns mundos e meio que desistia, porque ficavam mundos muito grandes e trabalhosos. E só depois que eu falei, não, eu vou fazer e vou fazer até acabar. E daí que eu comecei a fazer os mundos para valer mesmo. Daí já tinha rolado várias expansões do The Sims 3, não foi bem no Caramba. comecinho. E qual foi o primeiro mundo que você terminou do início ao fim? Que você concluiu e disse, tá pronto, é isso aqui. Ai, eu não lembro mais o nome dele. Ele nem tá para download. Sério? Sério, ele ficou assim, as texturas ficaram muito ruins. As pessoas às vezes pensam que, não, vou fazer um mundo, não vou fazer um mundo porque é muito difícil de fazer textura ou de fazer uma coisa ou outra, mas tem que começar É no verdade. momento. Aí eu comecei e daí depois que ficou pronto tudo, eu falei, não, isso aqui tá ruim, mas já serviu de experiência. Ah, com E certeza. aí depois eu fui criando outros e daí fui melhorando aos poucos. E quanto tempo mais ou menos você diria que leva para construir um mundo? Se você tivesse que classificar uma média assim, com todos os mundos que você já criou, você diria que leva quanto tempo para construir, começar e terminar ele? Então, depende, porque antes, até a Gazias Isley, eu
que foi o mundo mais demorado até então, eu levei 8 Uhum. meses para fazer ele, mas ele é um mundo Uau. grande. Só que naquela época eu não gravava a construção. A gente perde muito tempo, às vezes, gravando a construção e editando os vídeos para colocar para o pessoal, né? É E esse verdade. tempo que a gente está fazendo isso poderia estar acelerando o mundo. Uhum. Então eu não tinha essa perda de tempo e também eu morava na casa da minha sogra. Então eu não tinha tantas obrigações como eu tenho hoje, né? Sim. Então o tempo que eu levava era muito menor para fazer um mundo. E hoje em E, dia você leva mais ou menos quanto tempo? então, para Hidrangeas Valley eu levei, se eu não me engano, 1 ano e 8 meses, eu acho. Uau! E isso é uma coisa bem interessante de compartilhar, porque às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas construir o mundo é fácil, cara. 3 meses aí tá pronto, um mês. Não, a pessoa diz assim, não, eu vou construir o mundo em um mês. Você pode. Se você passar umas 15 horas na frente do computador, velho, você com certeza vai conseguir. Mas quando a gente tem essa responsabilidade da vida adulta, é um pouquinho mais difícil de conciliar tudo. Então, eu acho que 1 ano e 8 meses é um excelente tempo, né? Porque se a gente parar para analisar os mundos que são feitos para o jogo, né, pela equipe da Maxis, a gente tem que levar em consideração que provavelmente deve ter no mínimo umas 20 pessoas que trabalham no desenvolvimento. Uma faz Ah, sim. terraformação, outra coloca as ruas, outra cria os lotes. É uma coisa bem mais otimizada. Agora, começar um negócio do zero, criar um mundo que você pode chamar de seu e depois olhar para isso e dizer, cara, levou 1 ano e 8 meses, mas esse mundo ficou exatamente como eu queria, ou muito próximo disso. Qual é a sensação para você, Ângela? Porque para mim a sensação, eu fico imaginando, né? Porque meu mundo tá longe de ficar pronto, mas eu fico imaginando que eu vou sentir um êxtase fantástico. Como é que foi para você terminar Hidrangeas Valley? Sendo que Hidrangeas foi um dos primeiros mundos, eu acho que a galera acompanhou do início ao fim ali da produção. Como é que você se Sim, sentiu? sim, foi o primeiro mundo que eu coloquei a construção assim mesmo. É um misto de emoções, porque assim, é a satisfação de você ter conseguido concluir, é um alívio de você ter conseguido concluir, Aham. porque é um mundo muito grande, assim, eles realmente dão muito trabalho. E a gente fica com aquilo preso na cabeça, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E aí, para você conseguir terminar ele logo, você tem que focar nele, não pode fazer outros mundos paralelos. E às Sim, vezes a gente quer sair daquele mundo e fazer novas ideias. E aí, se você for fazer essas novas ideias, você não consegue terminar o mundo. é Aí verdade. acaba ficando um pouco maçante quando a gente está construindo o mundo. Mas é uma satisfação imensa, principalmente quando o pessoal diz que gostou, achou legal. Nossa. É bem legal esse retorno do pessoal. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu reparei que teve algumas pessoas aí pelo YouTube fazendo review e análise do teu mundo. Como é que você se sentiu quando você viu isso? Você esperava que essas pessoas fizessem ou veio de surpresa? Como é que foi pra você? Ah, eu queria que isso acontecesse. Eu não vou negar que eu não, Aham. eu realmente queria que isso acontecesse, mas não, eu não esperava de fato que fosse acontecer, porque não aconteceu isso com os outros mundos assim até então, né? Olha. Então é muito legal quando isso acontece, bem legal Caramba. mesmo. E o melhor de tudo é ver esses canais, muitas vezes internacionais, falando do teu mundo, né? Eu vi que teve o CJ, ele fez um vídeo a respeito, não foi? Fez, eu acompanho o canal dele, eu sempre estou vendo os reviews, overview de mundos que ele faz. Eu acho um canal muito bacana e um canal que poderia estar maior pela qualidade que tem, né? É verdade. Eu acompanhei um pouquinho de por cima o canal dele que o Felipe havia indicado pra mim. Cara, é incrível as análises de mundo que ele faz. O que eu mais gosto é que ele entra nos lotes e mostra cada um dos lotes. Eu acho que pra gente que tá o tempo inteiro construindo o mundo, a coisa mais importante, porque quando você vê o mundo de cima, é uma coisa. Agora, quando você entra nos lotes e vê todo o trabalho interno, velho, essa é a parte que dá mais trabalho pra gente, né, Ângela? Sim, me Ver veio até isso. na cabeça porque eu Ah, tinha feito muitas casas, assim, todas decoradas, boa parte delas com decorações diferentes, tudo. Mas aí bate aquele medo de o mundo ficar muito pesado e eu acabei limpando quase todas as casas, assim, principalmente caramba! aquelas que eram repetitivas, assim, né? Que tem Entendi. aqueles bairros residenciais, assim, que não, que são tipo mais casas iniciais. Ali eu retirei praticamente todas as mobiliadas, deixei assim só as que só tipo uma ou outra no lote mobiliadas, realmente Aham. para não ficar tão pesado para quem fosse baixar. E aí é triste ter que fazer isso porque às vezes a gente perde um tempão decorando e daí depois É.
para otimizar o jogo, a gente acaba fazendo isso. Eu vou te falar, quando eu via você compartilhando algumas análises não, né? Algumas speed builds ali do teu mundo, eu costumava falar, cara, essa região ali do centro, ali onde tem, sei lá, 10 lotes, um grudadinho no outro, isso dali vai dar uma travação. Como é que ela vai contornar esse problema? Eu ficava pensando, porque eu ficava tentando me colocar no teu lugar, né? E aí eu via você entrar no seu jogo e seu jogo rodava fluidíssimo, até mais fluido que o meu. Eu ficava, gente, não é possível, tem que ver com a Ângela, o que ela tá fazendo? Mas claro, né, você não tava usando conteúdo personalizado, isso já ajuda o jogo a fluir pra caramba. Eu acho que sim. Totalmente, porque eu vou te falar, eu tirei o conteúdo personalizado do meu jogo. Cara, lembra que antes da gente começar essa live, gente, eu tava conversando com a Ângela a respeito de questão de desempenho, otimização. Eu tava falando pra ela que o meu objetivo é descobrir como é que eu faço para conseguir reduzir ainda mais a latência, porque eu senti que de fato o que faz o The Sims 3 travar não é nem o FPS, é a latência. Quando a latência sobe demais, o jogo começa a dar aquelas travadas. Isso acontece porque o lote tem que carregar aqui, tem que carregar a textura, tem que carregar o objeto, blá blá blá. E aí, uma das coisas que eu fiz o teste para descobrir se ia afetar foi remover todos os mods que eu tinha, né? Como eu tenho todo o conteúdo em package, eu só removi a pasta mods e abri. Velho, você não tem noção que a minha latência caiu para 5. Com o conteúdo personalizado, ela fica de 20 a 60, dependendo da região que eu tô, às vezes sobe mais. Mas assim, o padrão mesmo com o conteúdo é ficar 15 a 20. E no 15 a 20, você já sente aquela travadinha. Eu tava jogando SimCity ontem, a latência de SimCity fica na casa dos 7. Você não sente o jogo travar. Então, cara, eu vou te falar, fazer um mundo sem conteúdo personalizado é uma benção. E se você consegue focar o mundo para usar conteúdo de número restrito de expansões, melhor ainda. Mas eu vou te falar, tem umas árvores, vamos falar a verdade, né? Tem umas plantas que deveriam ter vindo no jogo base. Porque parte o coração você ter que usar a expansão só por causa de uma árvore, não te parte? Sim, foi o que aconteceu em Drangeas Valley. Para colocar uma versão só com 3 expansões, eu poderia ter deixado ela praticamente com uma expansão. Nossa. Mas por causa das árvores, por causa da vegetação que eu tinha escolhido no começo, eu tive que deixar, por exemplo, a sobrenatural. Sim. Então, parte do coração realmente esse tipo de coisa, mas faz parte da estética do mundo. Por isso, agora, no próximo mundo que eu fizer, eu vou me programar melhor para tentar fazer o máximo com o jogo base, inclusive as vegetações, para o pessoal conseguir poder baixar sem ter, mesmo quando não tem expansões. Isso vai ser uma coisa muito legal, porque eu tenho certeza que o mundo vai ficar também super otimizado. Porque, olha, eu vou te falar, eu particularmente acho muito difícil combinar as plantas que vêm só no jogo base, porque eu sou viciado na Elm Slippery, que é aquela árvore mais verdinha do The Sims 3 Pets, que tem aquela pequenininha junto, aquelas duas ali, eu sou apaixonado por elas, tanto que eu só uso elas no meu mapa praticamente. Os ciprestes, que são do jogo base, são maravilhosos. Aí tem a do Caindo na Noite, que é uma arvorezinha pequena, que eu acho ela maravilhosa. E sem falar nos pinheiros do Caindo da Noite, né? Que pra mim são os melhores de todas as expansões. Sim, são lindos. São lindos demais. Então é um desafio e tanto, né? Conseguir criar um mundo baseado aí só no jogo base. Mas se você conseguir, eu tenho certeza que vai ficar incrível. E como você estava me falando antes, que a tua ideia é fazer um mundo médio, como eu te disse, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um mundo pequeno aqui de Old Sunset. Mas depois que a gente criou um negócio grande, dá é de partir o coração querer voltar para um médio, né? Principalmente se o mapa já tá todo definido. Mas não dá, tem que continuar. tem que arrancar continuar, força né? E continuar. É verdade. Eu vou te falar, teve um período ali que eu disse, não, cara, eu vou pegar e vou transformar num Tiny World. Daí eu pensei, exatamente o que você me disse, mas se eu começar um projeto de um mundo paralelo, eu não vou terminar o mundo principal, senão a gente fica nessa, né? No The Sims 2 eu tenho muito disso. Eu começo a construir vários mundos e não termino nenhum. É um porre. Porque você se sente tão frustrado de não conseguir terminar as coisas que parece que você não vai conseguir terminar nada na vida. Sim, a frustração de você ter que trabalhar num projeto e não poder colocar as suas ideias em prática é uma frustração assim considerável. Mas a frustração de não conseguir terminar aquilo que você começou é pior. Então é melhor você focar e tentar terminar o mais rápido possível aquele mundo. Pois é, e eu vou te falar, eu tava falando ali de Drangés, né? Acabei mudando um pouquinho de assunto, mas a sua sacada de remover alguns lotes que estavam já decorados, o que foi uma pena, né? Porque você investiu muito tempo nisso, eu tenho certeza que eles estavam incríveis.
Foi uma boa sacada, porque quando eu abri no meu jogo, eu fiquei surpreso. Eu disse, velho, em nenhum mundo que eu conheço carrega tão rápido todos esses lotes, um grudadinho no outro. O Uhum. que eu achei que ia causar um monte de travamento, na realidade me surpreendeu, porque carregava em um segundo, menos até. Então foi, Sim. pum, muito rápido. É, Isso. porque quando o lote tem muitos objetos, muita decoração, ele acaba ficando muito pesado. E daí, se É, tiver, que nem eu fiz ali o mundo com os lotes todos grudadinhos, se deixasse todos eles decorados, ia virar um travamento só. é um No inferno, meu né? jogo não travava, mas eu Olha. imagino pro PC dos outros, né? Do pessoal que ia baixar o mundo. Pois é, tu sabe que esses tempos atrás eu tava louco pra montar uma CPU igualzinha que eu comecei a jogar The Sims 3. Eu vou te falar, eu tinha uma 9500 GT da Nvidia, placa velha, né? Lá de 2009. Ah, O, mas a minha placa também é velha. mas é isso, o que me chamou atenção é que eu nunca tive problema de travamento naquele computador. Nunca. Exceto quando chegou o The Sims 3 no futuro. Parece que eles lançaram no futuro pra bugar o jogo. Sabe quando tá chegando The Sims 4, eles lançam uma expansão pra dar uma ferrada ali maior ainda no jogo? Porque até lá, a galera reclamava de travamento, eu nunca tinha tido travamento no meu jogo, nunca tinha tido bug assim que eu dissesse, ah, isso daqui é um bug. Nunca. E aí depois eu atualizei minha CPU e eu vou te falar, às vezes eu fico, talvez seja coisa da minha imaginação, mas eu tenho quase certeza que The Sims 3 executava muito melhor naquela máquina antiga que era feita pro The Sims 3 da época, né? Que era ali Uhum. dentro dos requisitos mínimos necessários, do que hoje em dia que eu tenho uma placa de vídeo e um processador melhores. A gente tem que fazer todo aquele processo de otimização e tudo mais, mas ainda parece que a gente não consegue desbloquear todo o potencial do jogo por conta das próprias restrições e limites dentro do jogo, né? É, isso faria bastante sentido porque a minha placa de vídeo roda bem até o The Sims 3, mas ela é antiga, né? Pois é. Então pode ser que foi por causa da época, alguma coisa do tipo, né? Isso é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas que têm uma CPU mais antiga, elas dizem assim, ah, eu tenho dificuldade de rodar o The Sims 3. Claro, né? A pessoa tem que ter no mínimo uma placa de vídeo, porque senão se tiver uma placa integrada, vai ser muito mais complicado. Às É vezes o... complicado até para iniciar o The Sims 3, né? É, Mesmo sem expansões, tudo. exato. Agora, no meu caso aqui tá o The Sims 4, tá assim, vou te falar, leva... O tempo que The Sims 4 leva pra abrir a tela inicial, aqui no meu jogo já teria carregado a vizinhança do The Sims 3, pra te ter noção. Eu já não tenho nem Nossa. vontade de abrir mais o The Sims 4. Só que também, claro, né? No caso aqui, provavelmente meu processador já tá. Quando o jogo tá aberto é de boa, mas pra abrir o jogo sem conteúdo personalizado nenhum. Então meu processador já deve estar dizendo, oh, pelo amor de Deus, não me faça abrir essa desgraça, não O aguento que é mais. engraçado, porque The Sims 3 é pra ser bem mais pesado do que o The Sims 4, né? Pois é, essa era a premissa inicial desse Sims 4, uma vez que a gente não tem mundo aberto, que a gente tem os lotes que você precisa carregar e que é bem mais restrito que The Sims 3, a premissa inicial do jogo era ser mais leve. Só que depois de 7 anos com 40 gigas de conteúdo, eu acho um pouco difícil você manter a mesma levitude, se é que essa palavra existe. É, pode ser mesmo. Porque hoje em dia The Sims 4, em gigas, ele tá maior do que The Sims 3. O engraçado, nem conteúdo ele não tá. Claro, você tem muito mais coisas, entre aspas, coisas pra fazer, mas você não tem a mesma profundidade que se tinha no The Sims 3. O que Ah, faz sim. toda a diferença, né, numa gameplay. Uhum. Sim, com certeza. Então é uma coisa meio louca, mas de vez em quando me dá vontade de montar aquela CPU antiga. O problema é achar essas peças, né? E na realidade seria muito mais pra jogar do que pra transmitir, porque aquele computador que eu tinha não ia ter como transmitir nada, né? Porque era Uhum. o quê? Eu acho que era 2 gigas de RAM, um Intel Core 2 Duo, uma GT, uma 9500 GT da Nvidia. Nossa senhora. Mas rodava bem, era legal. E era um HD de 320 que eu uso até hoje pra guardar meus arquivos e pra guardar o The Sims 4. Talvez seja Ah, por mas isso que ele tá HD mais velho é lento. pra isso mesmo. HD velho é pra isso, é óbvio. É backup de The Sims. Nossa, eu vou te falar. Ah, inclusive, você chega a fazer backup dos teus mundos, dos seus arquivos? Quantos gigas de backup tu diria que tem se você fizer? Ah, não sei te dizer assim, só dos mundos eu não faço backup, eu faço do arquivo pronto e Aham. agora eu tô querendo ver para fazer do arquivo sem estar pronto, né? O arquivo do Create a World. Nossa. Porque dos outros, como eu tinha feito esses mundos há muito tempo atrás, Ah, eu nem sim. sei se no backup eu tenho o arquivo editável ainda, sabe? Eu Aham. preciso ver isso.
Mas, assim, só das casas e daí também tem que salvar os vídeos que a gente coloca no Claro. YouTube e tudo, dá muita coisa. Você salva todos eles? Salvo, aham. Parabéns, parabéns. Você faz uma coisa muito legal. Eu comecei a fazer quando eu mudei o layout do canal e eu já parei de fazer, porque meu HD já tava. Imagina, eu vou te falar, eu tenho uns 40 gigas de backup de The Sims 3, no mínimo. É backup do backup do backup do backup e do backup. Aham. Totalmente desnecessário, mas eu deixo eles ali porque sempre tem uma construção ou outra que às vezes está nesses arquivos que passa 2 anos eu penso, eu quero aquela construção. Aí se eu não tenho esse backup, eu não consigo ter acesso a ela. O pior é ter que ficar procurando o backup certo. Você imagina a dificuldade Então, que é. eu tenho backup porque eu já tive um problema que foi em 2011. Eu tinha mais de 100 casas. Tinha Nossa. cento e tantas casas no The Sims 2, né? Mais de Aham. cento e poucas mini casas também eu já tinha tudo pronto. Eu tinha uma, assim, uma produção bem intensa, assim, de casas, Uau. completamente diferente do que é hoje, né? Sim. E aí eu perdi mais de 100 casas, mais de 100 mini casas, porque eu não tinha um backup. Ficava tudo Nossa. só por conta de estar na internet, sabe? Ah, tá seguro. E E não aí o estava site seguro. de E hospedagem caía. eu perdi praticamente tudo. Aí que Caramba! foi que eu resolvi começar um outro canal, e daí eu também logo depois eu fiz a transição de site para blog, porque o site dava muito trabalho no FTP para atualizar, né? Imagino. E daí para blog ficava muito mais simples atualizar tudo. Claro. Que já tinha um Então foi layout lá, né? isso. Mas ainda nesse novo canal, que é o que eu tenho hoje, ainda era naquela ideia dos slides, não era diferente. Aham. Foi de uns 4 anos para cá, porque eu fiquei uns 4, 5 anos parada. Não cheguei a abrir o jogo. Eu Caramba! fiquei parada porque a gente começou a construir a minha casa de Na verdade. vida real. Na vida real, aham. E dá E muito daí mais a gente trabalho do que assentou mover objetos, tijolo, a né? gente botou a mão na massa literalmente, sabe? Caramba! Então, todo o tempo depois do trabalho, final de semana, todo o nosso tempo era completamente dedicado à construção da casa. Então, eu voltei a jogar tem uns 3, 4 anos, eu acho. E só então que eu comecei a fazer os vídeos assim, mostrando um pouco da construção. E no começo era só tipo tour na casa mesmo. Aham. Mas eu vou te falar, os teus vídeos, eles têm uma simplicidade que me chama muito atenção. Eu não sei como é pra você fazer os vídeos. Eu imagino que não deva ser uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo o processo já deve ser, como é que chama? Automático. Como se fosse um automático. Eu ia falar catalogado, mas não é a palavra adequada. Sim, tipo automatizado, assim. É, exatamente. E uma Uhum. das coisas que eu comecei a fazer no meu canal foi exatamente isso, porque uma coisa que levava muito tempo para eu postar vídeo era porque o processo era muito complicado. Quando eu comecei a postar esses tutoriais meio ao vivo, que eu percebi que não precisava ser perfeito, mas precisava ser feito, eu disse, cara, tá aí, ó, por que que eu vou perder tempo sendo tão perfeccionista e me cobrando tanto se a coisa simples é muito mais efetiva e funciona muito mais do que a complexa, né? E uma Uhum. coisa que eu vejo do teu canal é que provavelmente eu imagino que o seu processo deva ser, você filma, aí depois você grava o áudio e você junta as duas coisas depois. Ou você costuma filmar e gravar ao mesmo tempo o áudio? Não, eu gravo, às vezes no próprio jogo mesmo, eu uso o OBS só para fazer o The Sims 2, Aham. e aí eu gravo tudo pelo jogo mesmo, e daí depois eu faço um roteiro. Ah, você escreve o roteiro. Eu escrevo o roteiro, porque senão eu me Olha, perco muito fácil eu do vou que te eu tô. falar, você tem uma profissionalização maior que a minha, porque na maioria das vezes eu penso assim, eu vou abrindo a cara de pau e pá, 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 pá. Não, eu queria ter essa cara de pau, então. Porque o roteiro me deixa muito travada, robotizada. Muita gente já falou assim que achava que era uma inteligência artificial que dublava Olha, os vídeos, porque era muito robotizado, sabe? uma inteligência artificial E criada pela Ângela. pela voz da Angela. Genial. Não, seria bom se a gente pudesse criar uma inteligência artificial que fizesse trabalho pela gente, né, Ângela? Oh, isso seria. A Mas gente também só aceita. ia perder parte da diversão de jogar, né? Isso é Teria que ser só para verdade. fazer os vídeos. Só pra fazer os vídeos. A gente cria o lote, deixa a inteligência depois. Ah, não, eu gostei dessa cena, vou fazer um recorte aqui, parará, parará, e vou dublar. E daí depois eu gravo o áudio e aí eu jogo no editor de vídeo e consigo colocar o áudio em cima
do vídeo. Só que dá muito trabalho fazer isso. Eu tô me ensaiando já há um tempo para começar a fazer lives, pelo menos lives para Nossa. construção do mundo, porque eu acredito que vai ficar bem mais fácil, mas falta cara e a coragem também para começar de falar assim, principalmente ao vivo, né? Ah, mas eu vou te falar uma coisa, olha, eu tava postando, eu gostava de antecipar os vídeos, né? Então o máximo que eu conseguia gravar pra semana, eu ia antecipando. Teve uma semana aí na época dos cortes que eu fazia aqui no canal, que eu conseguia ter vídeo pra uma semana, né? Postando todo dia, era maravilhoso. Mas aí essa semana que passou, essa semana que a gente está agora, eu não consegui antecipar nenhum vídeo. Eu disse, velho, eu tenho duas escolhas, né? Fazer um vídeo meia boca ou entrar em live. E entrar em live é legal que tu sempre gera conexão com as pessoas. Eu comecei a entrar em live e tu acredita que eu gostei do negócio? Eu não tenho mais vontade de gravar vídeo, eu só quero entrar em live. É um negócio Sim, porque louco. eu acredito que depois a edição deve ser bem tranquila de fazer, Não tem né? nenhuma edição, essa é a melhor parte. O que tá ao Uhum, vivo, fica ao vivo. Claro, se eu falar bobagem, fica ali no vídeo, dane-se, né? Se, sim. se, se eu não falar nada, fica ali no vídeo. Minhas fungadas, fica tudo no vídeo, né? Porque na edição eu tiro tudo. Qualquer Aham. fungada que eu dou, eu tiro a fungada. Que eu acho nojento. Mas na live não tem o que fazer, né? Fica lá a Não, fungada. não, não, não tem o que fazer. Não é uma questão de ai, eu não quero fungar. É, Aham. é Tipo, rinite alérgica, né? fica a fungada ali, creu, já era, né? Bom, esses dias a gente tava em live, né? Que você falou que tinha alergia. Várias alergias, tava eu lá com papel higiênico. Ah, mas isso é normal. O papel higiênico é nosso companheiro. Nossa, olha, eu vou te falar, eu acho que se tem um vício que eu tenho, é papel higiênico. Porque essa coisa que eu tenho no meu nariz não é coisa de. Como eu te falei, né? Tudo tem um significado. Mas boa parte do que eu assopro é mais de vício do que de necessidade. Porque, ó, por exemplo, a gente tá aqui conversando, não tem necessidade nenhuma de eu assoar o nariz. Mas agora que eu peguei o papel higiênico na mão, eu sinto como se a narina direita tivesse começando a descer e eu tivesse que limpar ela. Que nem eu fiz agora, olha, desnecessariamente. É uma É um coisa vício. muito mental, é um vício, cara. Na Uhum. sétima série, a minha professora de inglês um dia, ela olhou pra minha cara e disse assim: "Você tá tirando com a minha cara?" Eu falei: "Como assim? Porque toda aula você me pede pra ir no banheiro 2, 3 vezes." Eu expliquei pra ela: "Não é por causa do meu nariz." E era assim toda a aula, cara. Imagina, 5 aulas, a cada aula eu e o Eric 1 ou 2 vezes no banheiro pra limpar o nariz. Eu não É, aguentava, cara. é para a professora desconfiar Não mesmo. é, com certeza. Se eu fosse professor, eu desconfiaria de mim também. Aí eu lembro que eu fiz a cirurgia pra correção de septo, né? Nossa, meu nariz ficou ótimo por um ano, né? Mas tem toda a questão de você reaprender a respirar. Porque a gente que tem esses problemas, eu não sabia respirar, definitivamente, sabe? Eu até. É, mas é complicado mesmo. Eu também teria que fazer a cirurgia, mas eu morro de medo. Ah, mas eu vou te falar, eu fiquei super surpreso na realidade, porque eu achei que eu ia acordar com dor e nada, é como se eles nem tivessem feito nada no seu nariz, porque é tudo interno. Agora, Uhum. claro, tem um incômodo ali de limpar, toda vez que tu sente essa necessidade, tu não pode soprar, tu não pode assoar, tu não pode espirrar, porque senão você rasga tudo por dentro, né? Aí você Sim. tem que ir lá limpar com cuidado. Na realidade, o ideal nem é a gente assoar o nariz, né? É você colocar algum tipo de líquido ali dentro, deixar descer e você dar aquela limpadinha, sem colocar nada dentro. O que eu acho Ah, completamente anormal. Só vejo gente não. famosa que canta fazendo isso, porque eu nunca vi Não, ninguém qualquer fazendo coisa no isso. nariz já me irrita. É, pois é, exatamente. Aí eu fiz a cirurgia, só que como eu não. Como eu voltei aos velhos hábitos de papel higiênico, um ano depois meu nariz estava todo ferrado de novo. Até que eu conheci um quiropraxista. Aí, Ângela, olha, eu vou te falar, se um dia tu tiver a oportunidade de ir num quiropraxista, você não vai nem precisar fazer a cirurgia. O cara, em um segundo, pegou meu nariz e crete, colocou no lugar. Nossa. Porque o meu septo tinha desviado todo novamente. Porque a gente mexe no nariz, o nariz é uma cartilagem. Qualquer coisa, qualquer batida já ferra com a cartilagem. Sim. Uhum. Ele foi lá, eu disse assim, ó, não tô conseguindo respirar, você pode me ajudar? Ele pegou assim, colocou um dedo indicador em cada lado e disse, não, sim, você tá com o septo desviado. Crack! Abriu na hora. Ai, que medo. O barulho foi aquele barulho de quando a gente dá uma pancada no nariz, sabe? Mas não, Aham. não teve aquela sensação de latejamento. Então eu fiquei, gente, que bruxaria é essa? Que negócio é esse, cara? Aham. Eu fiquei encantado. E aí agora, quando meu nariz está muito ferrado, eu vou lá nesse quiropraxista e ele dá essa ajeitada aí no meu nariz, volta a funcionar. Se eu der qualquer batida, tem que tomar muito cuidado, obviamente. Dá essas desviadinhas de vez em quando. Mas enfim, eu vou te contar, eu tive que comprar um curso
para aprender a respirar. O curso era tipo assim, era método nariz entupido nunca mais, alguma coisa assim o curso. O cara ensinava alguns métodos japoneses, chineses para desentupir o nariz. E funciona, não é incrível? Paguei R$ 30, os melhores R$ 30 que eu já investi na minha vida. Olha aí, eu já vi alguns vídeos também que a gente consegue fazer pressão em alguns pontos da face para também conseguir desentupir, né? E outra E coisa, realmente isso ajuda, sim. ajuda Mas, demais. mas para mim não soluciona. Eu não sei se é É, porque daí eu também já resolvo fazer esse tipo de coisa só quando eu já tô com uma sinusite, uma enxaqueca muito forte. pode ser, porque outro método que eu aprendi, às vezes eu tava respirando normal, deitava na cama, trancava tudo. Aí o que eu comecei a fazer era respirava normal 3 vezes, daí segurava a respiração na última, por uns 40 segundos ou o máximo que eu conseguia. E eu não sei, o corpo entra em um estado meio que de emergência, de alerta, e daí tudo que tá fechado começa a se abrir, né? Aí pá, Uhum. minha respiração voltava, eu dormia que nem um, sei lá, capotava, nem uma pedra. É porque quando a gente tá com o nariz entupido é péssimo, eu não consigo Nossa, dormir. é horrível. E daí você vai respirar com a boca, pior coisa, né? Porque a boca não foi Sim. feita pra respirar, a boca foi feita pra comer. Você acorda com a boca seca, é uma sensação horrível. É a mesma coisa quando eu e meu marido, os amigos, a gente vai fazer trilha. Agora, por causa da pandemia, a gente parou de fazer trilha, né? Mas antes fazia, subia montanha, tudo. E a respiração é muito importante. E aí Demais. a gente cansa muito porque não consegue respirar direito. É verdade. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Eu vejo que você tem um Instagram pessoal que você só compartilha foto de cenários. Todas aquelas fotos foi lugares que você conheceu? Sim, são fotos minhas. Caraca! E vocês costumavam fazer trilha quantas vezes por semana, por mês? Como é que era a rotina de vocês nesse sentido? Porque é muito Então, lugar bonito que vocês conheceram. subir montanha mesmo é muito assim de época. Por exemplo, Aham. montanha o melhor é fazer no inverno, porque aí não tem tanto animal peçonhento na trilha, tudo, Nossa, né? que legal. Mas, por exemplo, cachoeira, esse tipo de coisa, você faz no verão porque fica melhor para você às vezes ter a chance de entrar na água, tudo, né? Aham. Mas assim, principalmente depois da pandemia, assim, depois que começou a pandemia, foi assim, eu e meu marido. A gente sai de carro, bem dizer, todo final de semana e a gente vai para algum lugar. Ele Uhum. adora viajar e eu gosto de conhecer lugares novos, né? Que legal. Então a gente viaja praticamente todo final de semana. Geralmente viagens curtas, assim. Mas às vezes uma vez por mês, alguma coisa assim, a gente faz uma viagem maior. Nossa, isso é muito bom. Me lembra a minha mãe, porque a minha mãe, ela era uma pessoa que trabalhava muito. E agora, todo final de semana, ela vai para algum lugar fazer algum passeio. Acho que à medida que a gente cresce também, amadurece, a gente percebe que a vida não é só trabalho, né, Angela? Talvez antes da idade que vocês têm hoje, a situação era diferente, mas agora, com 36 anos, eu imagino que vocês devam equilibrar muito melhor, né? É porque a gente ficou muito tempo. Primeiro, no começo, a gente não tinha assim dinheiro para poder sair, né? Aham, Depois, quando a gente conseguiu ter algum dinheirinho, a gente começou a construir a casa. Não que hoje a gente tenha dinheiro, mas depois que sim. a gente terminou pelo menos o grosso da casa, a gente agora, o dinheiro que a gente ganha, a gente viaja, porque Caramba. é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E o trabalho, principalmente o trabalho do meu marido, é muito estressante. Então, acaba que tem que aliviar de alguma forma, né? Com certeza. E se a E gente não vive, vai ficando, tipo, só não dá pra criar, eu vou juntar dinheiro, porque senão é não verdade, leva não, o não dinheiro. aproveita, né? Tu tem, É, tu tem filhos? não. Não? Eu tenho, assim, eu tenho Tem 10 gatos? gatos e tenho Caraca, 3 cachorros. 10. 10. E Meu tenho 3 Deus! cachorros. Caraca, você é a senhorita gato da vida real? Sou. Tem mais gato que a senhorita. Tá, mas peraí, você me disse que tinha alergia a gato, Ângela. Tenho. Porra, você tem 10 gatos e tem alergia a gato. Você é uma super heroína, caraca! Eu tenho alergia a gato, tenho alergia a cachorro, eu tenho alergia a tudo. A Meu nutricionista nem Deus! sabia o que me dava mais pra comer, de tanta alergia que eu tenho. Ah, Bom, olha, eu estou completamente impressionado. Não esperava que você tivesse 10 gatos e 3 cachorros, ou seja, você tem 13 filhos, 13 praticamente. filhos, aham.
Que legal, mas isso que você disse é muito importante, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham, 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 conquistam as coisas, morrem e fica tudo para os filhos aproveitarem. E aí os filhos, ao invés de aproveitar e fazer crescer, vão lá e detonam com tudo, né? Em alguns casos eles não sabem o trabalho que deu para os pais É, conseguirem e não dão o devido valor, né. exatamente. Eu até brinco com a Yasmin. Eu digo assim pra ela, cara, ó, a gente não vai deixar nada pros nossos filhos. Vamos gastar tudo, porque a gente não recebeu nada dos nossos pais. Claro, a gente recebeu suporte em determinados momentos, alguns móveis, essas coisas, com certeza. Porque isso é o básico pra você começar uma vida em família nova, né? Uhum. Mas assim, herança, que a gente possa dizer, nossa, eu tenho essa herança aqui de R$ 10.000. Não, a gente não recebeu nada disso. Não, e nem quero receber. Eu sempre É, falo para minha mãe, né, porque o meu pai faleceu há sim. um tempo, eu falo para minha mãe, falo para os meus sogros também, eu falo: "Venda o que vocês têm, gasta o dinheiro, vão Aproveitem. viajar, aproveitem a vida". E é a melhor coisa, né? Porque muitas vezes o dinheiro que a gente ganha é a mesma coisa que ganhar qualquer objeto, qualquer coisa. O valor que a gente atribui é diferente. E para vocês, por exemplo, você e seu esposo que construíram a casa tijolo por tijolo, o valor que vocês têm, o amor, apreço por essa casa, com certeza é muito maior do que se qualquer outra pessoa tivesse construído para vocês. Ah, com certeza. Porque o amor de vocês está ali. Então, quando a gente Amor, a constrói, dor, suor. tudo isso, amor, suor, lágrimas, tá tudo ali. Então, quando a gente constrói essa liberdade pra gente, o valor é completamente diferente, né? Do que, tipo, ganhar herança, ser rico é bom, é maravilhoso, aposto que não é ruim. Mas o valor que a gente atribui ao dinheiro que a gente tem quando a gente conquista isso, não tem preço, é outra coisa, Não. é diferente. Aham, sim. É, a gente vai investir esse valor, a gente sabe o que custou pra gente ter, né? Uma coisa que eu sempre falo, hoje eu falei pra Yasmin assim, ela tava lá comendo pão e disse, amor, porque você sabe fazer pão? E ela disse, sei. Não me lembro se ela disse que sabe ou se não sabia. Eu disse pra ela, por que você não faz o seu próprio pão? E ela, por quê? Não, primeiro pra você descobrir tudo que você come no pão, né? Porque se você cria o seu próprio pão, você consegue dosar a quantidade de coisas que você vai usar e colocar alimentos mais inteligentes que te proporcionem um benefício maior. Porque se tu compra um pão no mercado que tá lá cheio de fermento, cheio de farinha, que é gostoso, você começa a comer, começa a engordar, começa a ficar cansado, começa a ficar exausto, você não tem controle do que tá ali. Agora, quando você cria a tua comida, você consegue controlar tudo isso e criar um alimento que é muito mais interessante, né? Sim. E na vida não é diferente quando a gente faz as coisas assim. Inclusive, falando em fazer as coisas, deixa eu te perguntar. Você tem um canal super estável, né? Estabilizado já, que a galera te conhece. Eu Nossa, acredito obrigada. que. Não, com certeza. Porque pelo tempo que você tá no YouTube, eu aposto que tem muita gente que te conhece. Isso tende a crescer cada vez mais. E o teu canal, ele provavelmente já monetiza. Como é que é essa experiência para você como criadora de conteúdo? Tu pode compartilhar um pouquinho com a gente? Porque eu aposto que tem muita gente que assiste o canal aqui e que fica pensando, pô, eu queria ter um canal. Claro, a gente sabe que tanto você quanto eu, a gente não vive do canal. Mas o Não. canal, ele gera uma renda legal. Então é interessante a gente compartilhar isso com o pessoal, até para eles saberem que existe todo um trabalho duro por trás, que um dia, quem sabe, em nome de Jesus ou de qualquer outra coisa, a gente vai poder viver do nosso canal. Eu acho que acaba sendo um objetivo de longo prazo, porque é uma coisa que a Sim. gente ama fazer, Uhum. mas tem todo um trabalho pela frente. Pode compartilhar com a gente um pouquinho de como é esse trabalho para você, como é que você vê o futuro? Então, eu bem que gostaria que já tivesse uma renda legal do meu canal. Ele tá monetizando já tem um tempo, Uhum. mas eu não sei o que que acontece, se o pessoal não visualiza as propagandas ou se não tem a quantidade de views para dar uma monetização legal. Eu ainda não recebi meu segundo pagamento É, de $100, depois de todos esses anos, todo esse tempo, sabe. Então o pessoal às vezes acha que a gente ganha rios de dinheiro e não é assim que acontece. Tem sim. que tem que se empenhar muito, muito, muito. E é uma coisa assim, tem que ter muita persistência. Demais. Até eu tava falando, eu acho que foi com o Elvis na última live. Quando a gente entra numa plataforma como o YouTube, a gente tem que se sujeitar ao algoritmo, né? E o algoritmo, ele quer produção. E é difícil manter um ritmo de produção o tempo inteiro, principalmente a gente que tem outras responsabilidades, né? Então, quando eu consigo manter esse ritmo, eu fico feliz da vida, obviamente.
Mas nesses dias que eu não tinha vídeo que eu entrei em live, o principal motivo de eu entrar em live, além de me divertir com a galera, era exatamente para não deixar o algoritmo ferrar com o engajamento do canal. Porque uma vez que isso acontece, é difícil de recuperar o tempo que a gente perdeu, né, Ângela? Então, eu acho que isso acontece, assim, e eu acho que, bem dizer, você fica meio que marcado, sabe? Principalmente quando você fica um bom tempo sem colocar vídeo, que nem eu fiquei lá É, uns 4, 5 anos sem colocar nada no canal. Eu tinha já uma quantidade de inscritos, assim, eu não lembro a quantidade de inscritos, porque naquela época eu nem olhava para isso. Como eu disse, aham, o YouTube para mim, pelo menos para mim, não era o que é hoje, por exemplo, né? sim. Então eu tinha uma quantidade de inscritos assim até bacana, eu lembro. E aí nesse tempo que eu fiquei parada, teve tipo um crash, alguma coisa nas estatísticas e tudo mais. E eu perdi muito inscrito. Caramba. Mas como eu não entrava mais no assim para postar nada, então não ia fazer grande diferença também, porque eu não estava colocando nada novo, né? E Aham. quando eu voltei a, a, a produzir de novo, né? Eu até pensei se eu não criava um canal novo, porque aí pelo menos ia ter um algoritmo do zero, sabe? Sim. Criando do zero. Mas como eu tinha, era menos de 1.000 inscritos, eu acho que eram uns 500 que tinham me sobrado de inscritos. E eu pensei, bom, esses 500 ainda estão aqui. Então, Uhum. vamos fazer para esses 500, né? É verdade. E aí eu comecei a fazer de novo para esse pessoal. Aí começou a crescer, mas eu sinto que parece que ele ainda é travado, sabe? Parece que Aham. ele não tá entregando os vídeos para todo mundo, não tá funcionando como deveria. E mesmo assim ainda tá crescendo. Devagarinho, mas tá crescendo. Ah, mas isso é muito legal, porque realmente, isso que você falou é muito importante. Eu vejo que tem muita gente que tem é um entrevício, esse vício de, ah, não tá funcionando, vamos recomeçar. Até o Iago compartilhou aqui com a gente que chegou um período do canal dele que não tava indo pra frente, ele começou um canal novo. Maravilha, não é o caso aqui que eu tô usando esse exemplo, né, obviamente. É, Uhum. mas esse exemplo eu uso para várias pessoas que têm, por exemplo, eu já tive tantos canais no YouTube, não me pergunta por quê. Na época dos fóruns, eu tinha esse problema de criar muitas contas, me esconder atrás de identidades que não era eu, porque eu não sentia que eu podia ser quem eu era, né? Por algum motivo. E É uma aí, insegurança que às vezes a gente tem, né? é uma insegurança e a questão de tipo, ah, eu era muito perfeccionista, não podia fazer uma coisa errada, eu não aceitava errar. E aí, por não Uhum. aceitar errar, qualquer erro que eu cometi, eu criava uma conta nova e me escondia atrás dessa nova perfeição, entre aspas, né? Que, nossa, tá longe de ser qualquer coisa que eu imaginava que fosse. Sim, mas errar é humano, né? É, exatamente, a gente só aprende com o erro, né? Uhum. E aí, eu criava vários canais. E eu te falar, olha, tem uns canais que eu gostaria de não ter deletado, porque eu fazia uns vídeos tão legais com The Sims 3 que hoje em dia eu gostaria de assistir, eu não consigo porque eu deletei o canal. E aí, uma das curiosidades é que um desses canais, ele tem menos de 100 inscritos. E teve um vídeo que eu fiz muito bobinho lá na época, quando lançou Caindo na Noite, que tinha as coreografias novas. Era basicamente The Sims 3 Late Night Dance, né? Em Uhum. inglês. Aí um tempo depois eu entrei naquele canal por acaso e aquele vídeo tinha viralizado 30 mil views. Nossa. Eu disse, velho, claro, não converteu em novos inscritos, o pessoal não foi ver meus outros vídeos, mas eu Uhum. pensei, olha, se eu tivesse aqui, se eu não tivesse criado outro canal, eu poderia ter feito alguma coisa com isso. Porque às Sim. vezes o pessoal pensa assim, ah, eu tenho um canal com 100 inscritos. Não é nada, mas, velho, para e pensa, né? 100 pessoas numa sala. É pouca gente ou é muita gente? É muita gente. Principalmente se for um pessoal mais ativo, né? Exato, então a sua atitude de continuar o canal mesmo com essas inseguranças e tendo esse receio de que talvez o YouTube não entregasse tanto, acho que foi uma atitude legal, porque dessas 500 pessoas, vamos dizer que 50 viram os vídeos, né, naquele período que você voltou. Olha, imagina se cada uma dessas 50 mandasse o vídeo para mais duas pessoas. Aí já daria, Pois é. sei lá, 150, 200, eu nem sei o que eu não tô calculando aqui, eu adoro fazer esses cálculos. Então, às vezes, as pessoas, elas se subestimam nesse sentido de pensar, poxa, eu vou recomeçar, quando na realidade continuar o que você estava fazendo pode ser muito melhor. Porque as pessoas já conheciam a Ângela, né?
Uhum. Então, o fato de você também estar ativa nas comunidades, nos fóruns da época, que na época bombava demais, isso ajuda demais também, né? Não sei se hoje em dia, mas pelo menos assim, de começo foi tudo, porque foi Uhum. através do fórum que veio a ideia do site, de colocar as casas para download e tudo, né? E olha que época maravilhosa, né? Eu não sei se Nossa, eu sou muito nostálgico, se eu sou muito fresco, mas eu sinto tanta saudade desse período. Parecia que os tempos eram diferentes, não era aquela mistura de Facebook que é tudo junto e misturado, não era aquelas discussões de Twitter que só enxerga defeito de tudo. Os fóruns eles pareciam abrigar um tipo de comunidade mais pacífica, vamos dizer, uma comunidade meio paz e amor, sabe? sim, que nem você falou antes, era assim como se fossem famílias, né? Então todo É. mundo tentava se ajudar. Eu lembro que na época do fórum eu também eu era tipo no fórum eu era tia E. Olha só, tia E, tia Esther. Porque eu fazia aulas de construção e de decoração. Só que Caraca. era tudo tipo montava imagem e daí com o texto na imagem era bem Sim. precária a coisa. Mas já naquela época eu ensinava as pessoas a construir. Então agora quando eu estou fazendo esses tutoriais de construção no The Sims 2 e no The Sims 3, são coisas assim que muita gente até já ensinou no YouTube, né? Aham. Mas eu tô mostrando de uma forma que eu via e muita coisa que, assim, é uma nostalgia, sabe? Relembrar daquela época do fórum que eu ensinava as pessoas. Totalmente. Então aquilo me traz uma nostalgia, assim, daquela época de estar ensinando. Eu acho isso muito legal, porque hoje em dia, como a gente já falou em outras transmissões, parece que grande parte dos canais de The Sims está focado no The Sims 4. E The Sims Sim, 4, de uma forma ou de outra, não está entregando tudo aquilo que a gente esperava na época do lançamento. não. Então fica difícil de cobrir. Você precisa ser muito criativo para criar casa, criar sims e no fim das contas é só isso que acaba se tornando, porque até os desafios de gameplay, depois de determinados episódios, eu acho que acaba se tornando repetitivo. É. Então, ver que você ainda consegue compartilhar esse sentimento um pouco nostálgico, mas de grande amor e paixão por The Sims 2 e The Sims 3 e ter um canal que continua crescendo, apesar de serem jogos mais antigos, é uma coisa muito legal. Eu acho que isso mostra o quanto a comunidade, em partes, está sedenta por esse tipo de conteúdo. Porque se um tutorial, por exemplo, de escadas, como eu vi que você lançou há 2 dias, continua Uhum. rendendo visualização, é porque existe gente que talvez esteja vindo The Sims 4 para o The Sims 2 e 3 que de uma forma ou de outra o sistema ele não era tão simples como o The Sims 4 é, mas ele dava um poder de criatividade muito maior, na minha opinião. Ah, sim. Eu acho, pelo menos. Claro, poder construir aquelas casas com Ou, constrain, floor ou elevations, velho, você não consegue fazer isso no The Sims 4. Não, o The Sims 3, assim, o The Sims 2 também, mas o The Sims 3 em especial, o modo de construção é muito bom. É Ele poderia incrível. melhorar em alguns pontos, né, se fosse para Aham. fazer um novo jogo, mas não tem como o The Sims 3. Eu já falei em várias pessoas já me perguntaram qual que é o meu favorito. Eu acho que se eu tivesse que escolher Eu ia um te The Sims perguntar. pro resto da vida, só jogar aquele lá, eu ia escolher o The Sims 3, porque o modo de construção dele, na minha opinião, é o melhor. E ainda tem o bônus de poder criar mundos, né? Que isso pra mim Sim. também é maravilhoso. Nossa, isso expande tanto a possibilidade, porque uma das coisas que eu espero do The Sims 4 desde o lançamento é uma ferramenta que possibilite a gente criar mundos como a gente teve no The Sims 3, né? Sim. Porque isso ia abrir uma grade muito ampla de possibilidades. Só que, claro, no The Sims 4 ia ser muito mais só pra criar, porque no fim você vai tentar jogar, não tem aquela profundidade toda que a gente busca. Aí o pessoal pensa assim, ah, mas que tipo de profundidade você tá falando? Poxa, uma das coisas. Eu jogo The Sims 3 desde o lançamento em 2009. E uma coisa que eu não fazia ideia que existia e descobri essa semana é o diário de habilidade. Tu já conhecia? Não, eu acho que eu já tinha mexido nisso, mas na época, lá que era o The Sims 2, não tinha nem The Sims Aham. 3. Na hora que eu vi que você tava descobrindo isso, foi em live, né? Que você tava mexendo nisso, eu falei, nossa, que massa. Cara, eu descobri essa semana esse diário de habilidades e eu fiquei assim, que é isso, velho? Porque imagina o seguinte, você tem as habilidades normais que o seu sim desenvolve, né? E aí existe um livrinho no lado dessas habilidades. Quando você clica lá, você consegue ver algumas oportunidades que o seu sim pode cumprir para ganhar determinados, entre aspas, prêmios, né? Por Uhum, exemplo, se você fizer na habilidade física
tantas horas de atividade física, eu não sei se é isso mesmo, eu posso estar muito enganado. Eu ainda preciso entender, porque é complexo pra mim, porque é a primeira vez que eu descobri. Se você cumprir determinadas 72 horas praticando tal atividade física, depois de determinado tempo, seu sem nunca mais fica cansado, ou ele libera a opção de não suar mais. Isso é uma coisa que eu já havia percebido à medida que a gente evolui o nível de atividade física. Mas eu Uhum. não fazia ideia que existia oportunidade que dizia, olha, se você fizer tantas horas, seu sim pode ter a opção de fazer sem suar. Eu fiquei, É como gente, se fossem os desafios que tem agora, é, só que ninguém precisava dizer, ninguém precisava fazer uma propaganda disso, porque era uma coisa exato, natural do The Sims 2. é, tava A lá jogabilidade dentro. do The Sims 2, assim, na minha opinião, é a melhor. Pois é, isso me chamou a atenção que tava tendo The Sims 3 isso. E é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Isso é algo tão legal. E olha, aquilo que eu mostrei ontem na live, eu acho que tu tava vendo, né, inclusive, ali do desejo da vida do sim, por exemplo, quando eu escolhi aspiração de riqueza, eu achei que qualquer trabalho que mostrava ali na aba de aspirações era um trabalho. E aí, de repente, você vai lá e descobre que tem o sim quer ser uma coisa específica. Eu fiquei, meu Deus, velho, que isso? Eu não fazia ideia que podia ser assim. É, tem muita coisa assim que eu descubro mesmo vendo o vídeo do pessoal, os teus vídeos, porque, que nem eu falei, eu sempre fui mais da construção, né? Aham. Então, de jogar mesmo, eu joguei muito pouco. No The Sims 1 e até o The Sims 2, não, eu joguei mais. Mas no The Sims 3 e principalmente no The Sims 4, eu, assim, joguei muito menos. Sim. Mas o The Sims 4, a gente não sente, assim, aquela vontade de jogar, de progredir com uma família ou com um determinado sim. Pois Parece é. que fica tudo meio chato, meio É tudo travado. meio fácil, eu acho, né? É, É aham. tipo assim, pera, mas a vida não é só eu fazer uma esteira e ganhar habilidade. Cadê as imprevisibilidades? A Cadê dificuldade a da coisa, né? dificuldade? Porque com essa nova característica que eles estão adicionando no jogo, os cenários, o que eu senti foi que eles estão fazendo um jogo pra criança, eu tô achando que a gente é burro. É, Pra criar assim tem, cenários do isso, tipo, ganhe sim, 1 milhão de simoleons. Cara, é uma coisa tão óbvia. aham. Já existe desafio pra isso e vocês criam um cenário, tá? Peraí, tu vai criar um cenário? Cria um cenário meio pré-programado para a gente experimentar um pouco de caos, um pouco de nuance, como era o The Sims Histórias da Vida. Que aí faz sentido ter um cenário no The Sims 4. Uhum. Porque se é pra ter um cenário que é uma interface que fala pra gente alcança esse objetivo, velho, o que não falta no The Sims 4 é a interface com objetivo, né? Sim, uhum. Então eu fiquei, gente, não é possível. Eu quero ficar animado por The Sims 4, mas isso parece tão raso perto do que a gente já recebeu no passado. Sim, eu também. Eu gostaria de ficar mais animada, empolgada com The Sims 4, mas realmente, principalmente depois que eu voltei firme assim no The Sims 2 e no The Sims 3, não dá vontade de ir pro 4. Às vezes até dá um pouco de vontade porque tem vantagens no The Sims 4 na construção, né? Tem coisas Aham. que dá para fazer lá que não dá para fazer nos outros The Sims. Mas a gente constrói uma e outra coisa e daí já quer voltar É pro The verdade. Sims 3 ou 2. Pois é, porque The Sims 4 acaba se resumindo em um jogo de criar sims e construir casas, né? O que é uma pena. Porque eu acho que eles criaram um jogo pra ser muito maior do que isso. Só Uhum. que é um jogo que 7 anos depois parece tão vazio quanto o jogo base do The Sims 3. É. Sabe? Que parecia que não tinha nada e na realidade tinha tudo isso já, eu acho. Uhum. Ou boa parte. E uma das coisas que eu gosto do The Sims 2 e 3, por exemplo, é uma característica que é pouco explorada no The Sims 4 e talvez poucas pessoas usem no The Sims 3, usam mais no 2. No 2 a gente tem as memórias, elas são automáticas. No 3 a gente pode construir. Aliás, no 2 a gente tem as memórias automáticas, mas você também pode fazer um diário. No 3, as memórias e o diário elas são como se fossem a mesma coisa e você pode personalizar essas memórias. Você não precisa deixar as memórias automáticas do jogo, tu pode personalizar. Eu achei isso muito legal. E daí a interface é como se fosse um diário, porque tu pode ver a foto e pode contar uma historinha. Isso é uma coisa tão legal e no 4 não tem isso. Uhum. É, com esse tipo de coisa assim, eu não joguei. Eu não posso falar muito porque eu joguei pouco também, mas eu acho que é uma característica,
uma Sim, característica são características interessante. legais e para quem joga realmente no modo É, simulação faz toda a faz diferença. toda a diferença É porque a por isso gente que eu vê falo, que o Sim tem uma história antes de você chegar no jogo, né? sim, aham. E isso faz falta no The Sims 4, porque ali no 4 é como se eles tivessem simplesmente criado os Supermaids, né, os Sims, jogado ali na casa, metido um cheat de dinheiro e foi, começou a partir dali. Porque até as histórias do The Sims 4 diz assim, ó, fulano tem uma birra com ciclano, tu vai ver a linha de relacionamento, eles nem se conhecem. Pois é. É É, complicado isso. parece uma coisa assim muito, não digo mal feita, mas é uma coisa que É parece que não foi jogada. dada devida atenção, né? Exato. Falando nisso, deixa eu te perguntar. Eu vi que você começou a aprender a compartilhar mundos com os Sims junto, né? Eu acho que isso deve ter sido uma descoberta recente sua. Como foi Uhum. pra você criar esses mundos com os Sims? Você chegou a desenvolver algum relacionamento neles? Ou como foi a primeira vez você só colocou os Sims ali e aí deixou a coisa rolar de acordo com o jogo de cada um? Como foi pra ti colocar os Sims ali no mundo? Então, eu pedi para o pessoal mandar os sims, porque eu não sou assim muito boa na criação de sims, né? Uhum. Então eu pedi para o pessoal que acompanhava a construção no mundo mandar os sims. E aí Legal. eles mandaram e eu fui colocar esses sims no mundo. Mas eu vi que tem uma possibilidade de criar os relacionamentos. Mas eu não tive coragem de mexer nisso, porque parece que tem uma grande possibilidade de bugar o mundo fazendo É, isso. eu faria muito mais por um save, por segurança. Sim, e aí como eu estava naquela corrida para terminar o mundo logo, e essa parte de relacionamentos e de sims não é, assim, eu acho que não é o meu foco, eu Aham. acabei não fazendo isso. Aí eu fico esperando que em Old Sunset isso aconteça, que você consiga fazer esse tipo de coisa, Olha, porque eu acho que vai ser muito legal e você tem muita criatividade para criar as histórias, tudo do pessoal do Sims, assim, sim. fazer integrarem todos eles, eu acho que seria muito legal de ver isso. Nossa, é um objetivo que eu tenho. Eu acho que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, vai ser muito complexo, porque você precisa pensar em toda. É basicamente, ó, eu tô cheio de post-it na parede aqui, de objetivos que eu quero alcançar. Então, vou ter que fazer um monte de post-it pra relacionar as histórias e por que que os Sims se conhecem. Mas vai ser uma coisa tão legal, porque o que eu quero com o Sunset é criar um The Sims que eu sempre quis jogar e nunca pude. Porque, por Uhum. exemplo, The Sims 2 a gente tem os Sims vivos, mas o mundo fechado. The Sims 3 a gente tem o mundo aberto, mas os Sims que não são tão legais quanto os do The Sims 2. Sim, Então, conseguir criar um certo. uma Plantar uma certa. profundidade, né. Plantar uma sementinha do caos que gere essa profundidade de quando as pessoas entrarem no mundo, os Sims dela ser impactado pelas vidas que existem ali e as próprias pessoas do mundo terem as suas próprias histórias de amor ou ódio, eu acho que isso torna o jogo tão incrível. E é uma coisa que eu esperava demais pro The Sims 4. Porque no fim a gente espera muito disso, né? A gente tá jogando um jogo de simulação de vida, a gente quer ser afetado pelo jogo, a gente não quer só afetar o jogo, né? Isso mesmo, e o pessoal que baixa os mundos é um pessoal que não, assim, geralmente não é mais ligado na construção, eles querem um mundo novo, com histórias novas. E é Então, difícil se encontrar você o mundo. conseguir fazer essa profundidade e incluir as histórias, vai te dar um trabalho enorme isso, Vai. meu Deus. Mas olha, se você fizer, vai ser muito legal. Vai ser maneiríssimo. Vai dar um trabalho enorme porque é complexo. Eu vou ter que estudar e vou ter que aprender. Mas por outro lado, eu acho que vai ser mais fácil do que fazer os lotes mais rápido, não mais fácil, mais rápido do que fazer os lotes pela, entre aspas, praticidade que eu vou usar o NRAS. Mas imagina só, a minha ideia inicial, Ângela, era. Nossa senhora, é um negócio tão complicado. Eu gostaria, por exemplo, de que, vamos supor ali, ó, o avô do Vladimir tivesse memórias de quando o pai do Vladimir nasceu. Então você imagina que cada família, cada Sims teriam suas próprias memórias. É um negócio tão profundo e complexo. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir adicionar esse nível de profundidade do avô do Vladimir, ter memórias de quando o pai do Vladimir nasceu e quando o Vladimir nasceu, sendo neto dele. Uhum. Porque só de falar eu fico imaginando a complexidade de montar essa narrativa, porque eu teria que personalizar o pai do Vladimir desde bebê até a fase de criança, adolescente, jovem adulto, adulto e idoso. E Uhum. fazer isso repetidas vezes com todas as famílias, né?
Pra não ficar Sim, aquela coisa de que 3, 4 famílias têm essa profundidade e o restante é meio raso. sim, como se tivessem acabado de se mudar para a cidade. É, exatamente. Então eu fico pensando assim, a parte mais complicada para fazer tudo isso seria fazer as fotos e conseguir deixar a linha do tempo da maneira correta para o jogo ser para o mundo ser lançado. Eu vou me esforçar muito. E também tem outra questão, né? Do jogo travando por causa do excesso de memórias. Isso que eu estava pensando, porque toda essa profundidade vai causar um impacto, né? Vai causar um impacto. Então eu vou ter que. Nossa, é por isso que eu espero de verdade que a Lazy Duchess ou qualquer pessoa consiga otimizar muito mais do que o Smooth Patch já é capaz de fazer o jogo, pra gente conseguir ter um jogo tão suave quanto The Sims 2, por exemplo. Mesmo com toda a Ah, mas olha, profundidade. depois daquele patch lá que fizeram pro The Sims 2, para melhorar a qualidade dos vizinhos, dos lotes impostores, eu não duvido mais, não. É, eu também não duvido. Eu espero de verdade que eles consigam fazer isso. Porque tornar um jogo. Assim, a galera fala de tornar The Sims 3 64 bits, velho. The Sims 3 virou 64 bits pra iMac. Pra iMac não, pra MacBook, Mac, sei lá. Pra Mac, Uhum. isso não mudou nada. Porque o jogo continua travado, bugado e ferrado. Então, essas otimizações que a comunidade vem desenvolvendo, isso faz toda a diferença. Eu espero de verdade que. Eu nem ligo mais pra 64 bits, 32 bits, eu só quero que o jogo rode suave, Sim, exato. sabe? Aham. Poder ter uma taxa estável de 50 FPS, no mínimo 30, mas que eu não sinta na tela, sabe? E poder ter uma taxa ali de latência baixíssima, isso pra mim é o paraíso. Sim. E Uhum. poder fazer tudo isso com um mundo complexo, que cada um dos móveis foi editado, mudado a cor e tudo mais, e o Sims com as suas histórias e memórias, aí, nossa, vai ser sei lá, vou estar no Olimpo, porque é um trabalho que, pra gente constrói mundos, é um trabalho que nunca acaba, né, Ângela? Não, você tem que se colocar também um limite, sabe? Porque o pessoal também pede. Aí pedem para colocar um lote X, um lote Y. Aí você Aham. vai colocando, vai atendendo todos os pedidos, aí vai aumentando cada vez mais o teu mundo. Você tem que chegar num ponto que agora, a partir de agora, não coloca mais, não faz mais e vamos finalizar o mundo. É isso Porque aí. senão você nunca mais termina, é um trabalho infinito. E é Principalmente aquela. se você colocar o relacionamento do Nossa, Sims. totalmente. E é aquela coisa que, se depender da gente que cria, pode continuar pra. A gente pode passar a nossa vida inteira editando o mesmo mundo, porque sempre vai ter uma coisa ou outra pra melhorar, né? Sim, é uma coisa que eu tenho que fazer agora em Drangeias Valley. Eu tenho que arrumar algo, fazer algumas correções em alguns lotes que o pessoal jogou e me apontou esses problemas. Então eu tenho que fazer essas Aham. correções e eu devo lançar elas em breve. Que legal. E aí Mas você. é um trabalho, bem dizer, que não tem fim. Teve uma menina que também me mandou mensagem até no Instagram falando: ah, e o mundo teu, desses mais antigos que eu fiz, não tá funcionando um rabbit hole daqueles tapetes. Aham. Daí ela também me deu esse feedback. Eu preciso ver se eu tenho esses arquivos ainda editáveis Uau. no Cal para poder editar esses lotes. Então, mesmo que a gente tente fazer a coisa toda perfeita e toda funcional, tem sempre alguma coisa que acaba escapando. É verdade. Então, chega num ponto que você tem que falar assim: ah, vamos terminar o mundo agora e depois, se precisar, a gente faz alguma correção. É isso aí. E Ângela, deixa eu te perguntar outra coisa. Agora, depois da gente conversar tudo isso, qual dica você daria como construtora de mundos para alguém que está aqui assistindo a gente e pensa, pô, eu queria começar a construir mundos, ou eu já estou construindo? Qual é aquela dica assim? Você pode falar quanto você quiser, dicas que você considera essenciais para construir mundos que de fato sejam otimizados, interessantes, bonitos e que atraiam a atenção das pessoas, como o Hidrangeas Valley tem atraído tanto de pessoas até de fora. Ah, eu acho que a pessoa tem que começar com um mundo pequeno. Porque começar com um mundo grande chega num ponto que você meio que desanima. E para ser um primeiro mundo, para a pessoa começar mesmo, o ideal seria com um mundo pequeno para médio. Aham. E, assim, outra coisa que é bem importante é a pessoa ver assim, como se fosse um tema para o mundo. Ah, eu gosto de tal tipo de coisa, eu gosto de tal tipo de ambiente, por exemplo, um deserto, eu gosto de áreas mais verdes. E ela pegar aquilo que ela gosta, aquilo que ela gostaria de ver, assim, para ela, uma coisa que ela goste, sabe? E tentar colocar aquilo no mundo.
Porque se você vai tentar fazer aquilo que os outros, o que você acha que os outros vão gostar, vai chegar num ponto que você vai cansar do mundo e Ah, vai com acabar certeza. desistindo. Então, nesse ponto também, é persistência. Tá fazendo o mundo, não desista. Dá um tempo, se tá com a cabeça cheia, dá um tempo, espera um pouquinho, não deleta ele, não desiste, porque já teve várias pessoas que entraram em contato comigo, acharam que, tipo, eu vou fazer o mundo em uma semana. E Nossa. daí foram começar o mundo e usaram de base Sunset Valley. E é um Uhum. mundo grande. E aí chega num ponto que a pessoa ou não consegue fazer nada certo e, e se frustra, porque acha que vai ser feito em uma semana e não é. Fazer mundos, assim, principalmente quanto mais detalhes ele tiver, mais demorado vai ser. Então, não tenha em mente um tempo. Faça assim, sempre que você tiver vontade, vá lá e constrói um pouquinho, faz mais um pouquinho e alguma coisa que você goste de fazer. Legal, é uma ótima dica. E deixa eu te perguntar outra coisa, Angela. Essa questão do roteamento, quando eu comecei a criar meus mundos, eu pensava assim, eu não vou colocar roteamento nenhum, porque os meus times vão poder ir onde eles quiserem, vai ser um mundo totalmente aberto. Bom, eu comecei pensando isso, né? Hoje em dia eu restringo até áreas que os times poderiam andar tranquilamente. Como é pra você fazer essa questão do roteamento? Outra coisa, uma das coisas que eu juro pra você que eu não sei usar até hoje é o roteamento de câmera, porque eu tenho a impressão que se eu coloco a câmera, os sims poderiam ir andando até lá. É uma coisa muito louca. Como é que é esse trabalho de fazer o roteamento do mundo? Porque é uma das coisas que mais impacta no desempenho do mundo também, né? A longo prazo. Eu não cheguei a ver se isso realmente impacta no desempenho, mas tem lugares que a gente tem que tornar inacessíveis, né? Não dá para você Aham. deixar aberto assim completamente. Tem lugares que mesmo que você queira que os sims possam chegar em qualquer ponto do mundo, não tem lógica você deixar, por exemplo, o sim subir uma Nossa, montanha num lugar muito íngreme. Não tem como, você é tem que verdade. colocar uma restrição ali de sims. E a de câmera, eu acho que, assim, ainda é menor do que a De de sims, Sims. né? Sims sem Aham. rota. Que a câmera sem rota assim, é justamente para você não chegar naqueles pontos, por exemplo, do terreno distante. Isso não acontece quando a gente faz um mundo sem o terreno distante, que nem o teu, que é uma ilha, né? É. O Então, pessoal até quando tem pediu. o terreno distante, você tem que se obriga a usar essa câmera, a câmera sem rota, porque senão você vai chegar com a câmera lá e você vai ver que aquele terreno distante é feio. E ele já é feio até de longe. É O muito pessoal feio, diz assim aham. pra mim, Eric, coloca um terreno distante. Eu olho pra eles e digo, vocês estão de palhaçada comigo, né, meu? É Saí do por The isso que eu Sims. gosto tanto de fazer ilha, porque É. você faz do teu jeito, Eu, mas se você quer sair da parte da ilha, você tem que criar tem que colocar um terreno distante. eu E aí ele é cheguei. feio. Ele é feio. Eu disse, cara, eu saí do The Sims 4 que é puro papelão. Eu não vou colocar um papelão aqui. Porque tem Uhum, aquelas árvores distantes também que é puro papelão. É a sei. coisa mais feia do mundo. É. Mas, não, o que, mais feio não, mais feio ainda é o terreno distante. E aí, como eu fiz um design diferente ali para o de Sunset, não adianta nem eu tentar usar. Eu teria que aprender a criar um. E o problema dos terrenos distantes é que por mais que você tente adicionar uma qualidade de textura boa, a qualidade fica toda cagada. E aí dá pra ver claramente a linha de divisão entre o teu mapa e o terreno distante. Aí o que eu fiz? Eu acabei nem colocando restrição de câmera. Então, se você vai no topo da colina de Odsan, no topo da montanha de Odsanst, você consegue ver tudo por trás do mapa, né? Que eu particularmente não acho que seja agradável. Mas como eu pensei, a maioria das pessoas joga no centro do mapa ou nas laterais, onde isso não é visível. Portanto, se eu tenho uma camada em L que dá pra ver todo o fundo, né, que é a parte mais alta, supostamente eu suponho que as pessoas não vão jogar com a câmera virada em outra direção. Então, eu particularmente não me incomodo. No início eu ficava incomodado, mas hoje em dia eu nem ligo tanto. Mas Mas se você não quer que as pessoas vejam uma forma de qualquer forma, principalmente aham, se tiver para não ver, elas vão dar um jeito de tentar ver. é. Então vai atiçar mais ainda a vontade de ver. Mas se você não quer que elas fiquem vendo o tempo inteiro, ou que na escapada da câmera vá para um lado, vá para o outro e pegue aquela parte, o jeito é colocar a câmera sem rota mesmo. Pois é, eu vou ter que dar uma conferida nisso pra ver se. Porque no início, quando eu tinha a câmera sem rota, dava uma baita de uma bugada.
Bugada que eu digo assim, eu gostaria que a pessoa visse um trecho, não visse o restante, mas a pessoa não conseguia ver o trecho porque a câmera não chegava nem nesse trecho. Então eu vou ter que fazer uns testes pra ver o que acontece. Em tudo, pelo que eu vi de Old Sunset, você não vai poder pôr, porque acaba travando e É, você tá girando a câmera em algum ângulo, vai acabar chegando naquela parte e vai, tipo, não vai subir, né? a pessoa pode até ficar meio que presa, sabe? Dependendo como você coloca a câmera sem rota. Isso já aconteceu comigo em Old Sunset também. Por isso que eu tirei a câmera sem rota. Né, no caso do teu mundo, eu acho que a melhor coisa mesmo é deixar sem, assim como as ilhas. Por isso que que nem eu falei, é A tão ilha é a bom melhor fazer ilha. coisa. Aham. Cara, que legal, Angela. Olha, a gente já tem aí 1h22 que eu nem vi passar praticamente. Eu me diverti demais conversando com você e eu gosto de fazer uma pergunta que tu já sabe qual é. Você sabe qual é a pergunta? Não. Ah, então tá. Então, se você pudesse voltar no. Imagina, vão ser duas perguntas, mas é a mesma premissa, tá? Uhum. Imagina que hoje aqui tem uma Ângela de 10 anos atrás assistindo você. Essa Ângela tá começando agora, ela tem algumas ideias, ela não começou a fazer um canal, quem sabe até já começou, mas tá um pouco desanimada. Ou até mesmo você pode falar para quem você era no passado, se você pudesse voltar no tempo e olhar nos seus olhos. Qual dica você daria? Qual conselho você daria? Pode ter a ver com o teu canal ou com a própria vida, com um conselho assim que seria uma virada de chave para você se tornar a Ângela que você é hoje, muito mais cedo, antecipar esse tempo. O que você diria para você ou para essa pessoa que está assistindo em relação a qualquer coisa, vida, canal, enfim? Qual dica seria o conselho da nossa sábia Ângela Esther? Ah, que isso? Eu acho que eu ia dizer para fazer backup, Faça porque backup. faça um backup, porque foi muito traumatizante ter perdido todas aquelas construções que eu tinha, sabe? Até hoje eu não cheguei no ponto de ter aquilo que eu tinha. Sim. E outra coisa eu produzia muito, sabe? Tinha muita, assim, era bem mais intensa a produção de casas. Então, o que eu diria hoje era espaçar, programar melhor, sabe, os vídeos. Uhum. Não, eu fiz e já vou colocar. Não, espera, coloca um por semana, porque na época que você não vai conseguir colocar vídeo, as pessoas passam por problemas, passam por dificuldades ou alguma outra coisa, você vai ter vídeos programados. Então, isso realmente ajuda no YouTube. Não sei se naquela época, mas hoje seria de fundamental Nossa. importância, né? Essencial, isso é essencial. Eu já tive vários amigos que, assim como eu, começaram canais no YouTube ou na Twitch super animados. E eles faziam vídeos assim por horas, ao vivo na Twitch por 5 horas. Postava vídeo no canal todo dia. Eu dizia, cara, espaça os vídeos. Se você tá empolgado, tá entusiasmado, cria os vídeos, antecipa, mas vai postando 2 por semana ou 3 no máximo. Sim, vai programando eles, né? Eu Pois não sei é. se naquela época tinha essa função de programar vídeos, eu acredito que não. Não, acho que não. Mas eu tinha tempo, eu poderia ter me programado melhor, sabe? Aham. Mas hoje tem, então, pro pessoal de hoje, Nossa, é a melhor coisa isso do mundo, né? aham. Não, hoje em dia dá pra programar até live. Por exemplo, a gente tá aqui gravando esse episódio do podcast hoje, né? Eu poderia ter colocado lá que a live vai estar ao vivo no sábado e já começaria uma contagem regressiva. Pois Eu é. só não faço isso porque eu não sei fazer direito. Eu já fiz isso uma vez, daí eu comecei, fiz meia hora de live, quando eu fui ver, eu tava on pra mim e não tava on pra mais ninguém, porque eu não tinha apertado iniciar a transmissão, tu acredita? Ai, acredito, eu faço muito desse tipo de coisa. Nossa Não com live, senhora. porque eu nunca fiz uma live, né? Sim. Mas esse tipo de coisa é bem a minha cara. Pensa. Não, isso que outro dia eu fiz a live, comecei e falei super bonito, 5 minutos, não, 5 minutos não, uns 2 minutos, quando eu vi eu tava com o microfone mutado. Ai, isso dá uma raiva quando a Ai, gente faz esse tipo de pô, nunca coisa. mais dá pra falar tão bonito como eu falei antes. Eu penso, troca, Aham. damn it. Mas que legal, Ângela. Você quer falar mais alguma coisa pra galera antes da gente encerrar essa transmissão, esse episódio? Quer Ah, deixar uma eu, mensagem? eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo, quero agradecer você por ter me chamado para o podcast. É uma honra Cara, que legal, e obrigado. eu gosto muito do teu canal. Às vezes chegaram até a perguntar uma vez se tinha rivalidade, né, entre canais assim, e eu Aham. acho que não. É muito bom a gente poder ter essa troca e ter mais gente fazendo o conteúdo para o The Sims 2, The Sims 3 principalmente.
Porque parece que nem a gente falou, parece que tá todo mundo vidrado no The Sims 4 e esqueceram do The Sims 2 e É 3. verdade. E eles são tão bons que a gente vê que tem gente voltando para o 2 e para o 3, porque eles estão vendo canais como os nossos. Então, isso é muito gratificante. E é muito bom ver que tem mais gente criando, que a gente não está sozinho. É como se fosse quase uma comunidade, criar uma comunidade nova, né? Nossa, isso é maravilhoso. Essa oportunidade de ter essas colaborações é uma coisa incrível, porque como eu falei lá no início da live, se não fosse o seu canal com aquele tutorial, que inclusive eu até pedi pra você, Angela, pelo amor de Deus, você pode me ensinar antes de você postar, porque eu lembro que tu ia postar na sexta. E você disse, não, relaxa, Eric, eu vou antecipar o vídeo então, isso é tão importante. Cara, foi tão importante, porque Old Sunset não chegaria na metade do que ela é hoje se não fosse o seu canal com o seu tutorial. Imagina, ia chegar assim. Pois é, mas Mas eu é que não ia entendo que chegar da ia mesma forma. sim, é mais travado, né? Porque não ia conseguir Completamente. editar direto pelo local. Nossa, ia ser um processo tão complicado. Primeiro que eu não ia conseguir. Bom, eu ia conseguir adicionar todas as plantas e tudo mais, mas eu ia ter que ficar salvando, exportando e entrando no jogo. Imagina o tempo que eu ia gastar, né? Não, e os tutoriais que você faz de otimização do jogo, nossa, são Nossa, maravilhosos. Então, que a bom. gente é muito bom quando a gente consegue compartilhar as coisas que a gente sabe e poder ajudar. E a comunidade vai crescendo assim em qualidade, sabe? Nem que não Demais. cresça tanto em números, mas a qualidade do pessoal, para quem está jogando, isso deve ser muito bom. E para a gente que está criando conteúdo também, porque a gente se ajuda, né? É maravilhoso, exatamente. Às vezes as pessoas ficam assim, ah, eu sei de uma coisa, eu não vou compartilhar porque é o meu segredo XYZ. Cara, eu Não, fico tão fascinado de ver o que o pessoal é capaz de fazer quando a gente consegue compartilhar esse conhecimento, sabe? É uma coisa tão bonita e tão sim. bacana. É Uhum. simplesmente espetacular. Então, Angela, muito obrigado por participar desse Sims Podcast. Galera, se você tá aí me ouvindo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, posta na comunidade de Sims que vocês participam, se inscreve no canal da Angela. Agora no finalzinho da live já vão estar aqui no chat, tá? Todas as redes sociais da Angela para vocês seguirem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Entra aí, segue a Angela, que a Angela é uma professora fantástica de The Sims 2 e 3. E não esquece de ativar o sininho de notificação da Angela também, né, minha gente? Porque não adianta estar inscrito sem o sininho, que aí vocês não vão ver todos os vídeos, né? Ótimo, muito obrigada. Maravilha, obrigado também, Angela. E pessoal, sempre que vocês tiverem dicas, sugestões, compartilhem com a gente. Tiverem perguntas, dúvidas, eu aposto que a Ângela, assim como eu, é uma pessoa que está sempre respondendo aqui no YouTube. Então sintam-se à vontade para perguntar. As perguntas de vocês geram novos conteúdos pra gente e ajuda demais a gente a tomar uma direção diferente pro canal e tornar ele ainda melhor, tá certo? Então, Ângela, obrigado por aceitar esse convite. Foi um presente maravilhoso te conhecer e poder bater esse papo contigo. Eu não imaginei que você era essa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque, de fato, como você disse, quando a gente vê os vídeos, parece uma inteligência artificial. E você é uma pessoa incrível, Ângela. Então, foi muito legal ter essa oportunidade de conversar com você. Valeu, igualmente. Valeu, obrigado. Adorei participar do podcast. Muito obrigada mesmo por ter me chamado. Que bom, eu fico muito feliz, Ângela. Então é Eu isso, que minha fico feliz, gente. eu adoro seu canal. Ó, valeu, muito obrigado. Bom, agora a gente se vê, galera, no próximo Sims Podcast. Se você gostou desse episódio, lembra de curtir e deixa um comentário aqui depois que essa live for encerrada, para que a Ângela possa ver os comentários de vocês também fixados aqui no canal depois, tá bom, gente? E não esqueçam novamente, passar lá no canal da Ângela, interagir com os vídeos dela, conhecer o trabalho dela, que a Ângela é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa legal por lá, tá bom? E não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein? É verdade, a Ângela é a pessoa maravilhosa. Eu sempre esqueço de pedir like, ela sempre aparece. Não esquece de deixar o like. É isso aí, gente. Então, vemos vocês nos próximos podcasts. E é isso aí. Dag, dag e uma excelente semana para todo mundo. Dag, dag.